E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que assim, gente, não tem como evitar, todo mundo pergunta. Posso estudar para duas áreas ao mesmo tempo? Posso conciliar tal concurso com tal concurso, tal área com tal área, tal edital com tal edital? Por aí vai, vamos lá? Ser concurseiro não é fácil, né? A gente fica naquela incerteza louca, né? Quando vai ter a prova que eu quero? Qual que vai ser a prova que vai sair, né? Assim, quando que eu vou passar e por aí vai. Então é normal a gente querer às vezes atirar para tudo quanto é lado, ou então estudar para várias coisas ao mesmo tempo, que aí aqui sair eu faço e vou passar e por aí vai. Eu entendo muito isso e eu vou até contar um pouquinho de como foi comigo, porque eu fiz provas de outras áreas, tá? E eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu vejo funcionar com aprovados e do que eu vejo que provavelmente não vai funcionar muito bem. Tudo tem exceção, tá? Então eu tô falando pra regra, não tô falando pro gênio que, sei lá, aprende uma matéria em um dia e aí acerta tudo na prova. Então eu vou falar na média o que eu acredito e o que funcionou pra mim e que eu acho que funcionaria também pra você, tá bom? Primeira coisa, comece com uma área só. Um concurso, uma área. Então, por exemplo, a área fiscal, comece estudando pra área fiscal. Comece estudando para a área de controle, comece estudando para a área policial, algo assim. Não comece estudando para a área fiscal e controle, aí o que sair eu dou um jeito. Não, escolhe uma para começar, calma. O que acontece? No início, primeiro você vai estar bem perdido, então pode ser que depois você ainda mude essa área, não tem problema. Mas no início a gente tem que pegar aquela base primeiro. Então são matérias que sempre caem, né? O direito constitucional, o direito administrativo, às vezes um raciocínio lógico, informática, um português, coisas assim. Então a gente começa pelo ciclo básico e aí se você escolheu da área fiscal, por exemplo, aí vai ter também lá o seu direito tributário, né, sua contabilidade, auditoria e por aí vai. Como você descobre o ciclo básico da sua área, né? Pegue vários editais daquela área, anota as disciplinas que são cobradas e veja o que é mais comum, né, o que cai em todos ou quase todos e coloque aquilo no início. Então eu quero que você estude esse ciclo básico focado nessa área até você ficar bem nele, até você fechar as disciplinas e tá com um percentual de acerto legal. Aí se você já tá bom, aí você pode pensar ou em colocar as específicas daquela área que você escolheu, ou às vezes ver se você quer mudar de área, às vezes esse ano uma outra área que é congruente com a sua vai estar melhor, vai ter mais prova, aí você começa a adicionar dessa área. Então você basicamente mudou de área, né? Pensando assim. Não começa já com as duas, né? Igual eu falei, mas depois que você já tem uma bagagem, fica mais fácil de você migrar de áreas, foi esse exemplo que eu dei, ou mesmo conciliar áreas. Aí vamos ver como é que funciona. Isso tem que ser feito, gente, com muita consciência. Eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei estudando para a Receita Federal. Quando eu comecei, eu nem sabia que existia área fiscal. Eu achava que era Receita Federal e pronto. Então eu comecei estudando para a Receita Federal. E aí o que aconteceu? Depois de um ano de estudo, eu fechei o ciclo básico da Receita Federal, fechei também as disciplinas específicas da Receita Federal, que eu nunca nem usei, né? Fechei as disciplinas específicas. E não saiu nada de sair a prova, né? Nada de sair a prova da Receita Federal. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom... vou ter que olhar pro lado, né? Não adianta eu ficar para sempre esperando isso. Foi lá no final de 2017, eu ia estar até hoje, já estamos em 2020, esperando um concurso que não saiu e não se sabe quando vai sair. Então, fechou aquela área que você escolheu? Agora você pode olhar pro lado. Aí eu olhei e vi que havia um concurso na minha cidade de consultor legislativo, então a área legislativa é uma outra área, mas eu olhei o edital para a área de orçamento e finanças públicas e vi que havia muita congruência com a área fiscal. Então, as matérias básicas que eu já tinha estudado seriam aproveitadas, eu tive que adicionar poucas disciplinas para fazer aquela prova. E aí, como o contexto me dizia que não sairiam provas fiscais, que era a minha área prioritária, eu falei, bom, então vale a pena eu incluir essas agora e fazer essa prova. E depois eu vejo o que eu faço. Então, eu fiz isso, fiz a prova da Câmara, passei. Só que aqui, se eu tivesse já começado estudando para as duas, talvez não teria sido tão legal, porque talvez eu teria focado mais em uma área do que na outra, enfim. É difícil a gente saber, né, o que teria dado ou não. Mas a base que eu tive na área fiscal me permitiu, para depois dessa prova, começar a olhar para os fiscos estaduais. Então aí eu olhei, você faz Goiás, você faz Santa Catarina, que saíram em 2018.
o que acontece? Era o mesmo bloquinho de matérias e em uma, por exemplo, caía AFO, na outra caía economia, caíam disciplinas diferentes em cada um. Mas não tem problema, porque você já tem aquela base legal, você consegue expandir, você consegue acrescentar disciplinas, você fica revisando aquelas que você já viu e acrescentar as novas. Porque o que acontece, gente? Uma coisa que o pessoal às vezes não enxerga é que o estudo é cumulativo, você vai acumulando aquelas matérias que você já viu. Então é importante você mantê-las no seu ciclo, mas meio que agora você já é mais avançado do que a pessoa que está começando agora. Então agora eu, com uma bagagem da área fiscal, por exemplo, seria possível eu migrar também para a área de controle, fazer uma prova de controle ou intercalar provas. Porque em controle eu adicionaria, por exemplo, AFO, que também caiu para mim na área fiscal, adicionaria contabilidade pública, adicionaria auditoria governamental, enfim, tem algumas disciplinas que eu poderia adicionar, mas são áreas bem congruentes. Isso é importante de você ver também. Se a sua área, por exemplo, conversa com alguma outra área, muitas vezes os tribunais, eles conversam bastante, assim, uma área administrativa de um tribunal é bem semelhante com uma área administrativa de outro tribunal, dá pra você conciliar tranquilo. Então, assim, dá uma olhada nisso, áreas complementares, etc. Agora, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar mudando de área a cada vez que sai um novo edital. Se você já está avançado, é a mesma conversa. Se você já está avançado, já está com uma bagagem legal, e aí sai um edital de uma outra área e o edital para o qual você está estudando você acha que não vai sair, tudo bem. Aí vale a pena você avaliar, ver se dá para você colocar aquelas disciplinas que estão faltando e ir lá fazer a prova. Agora, vamos supor, você ainda está ali mais ou menos no meio do caminho de uma área, aí sai uma outra prova, e aí você vai ver, não, então agora em vez de fazer essa, eu vou fazer essa de cá, já no pós-edital para avançar, não sei o quê. Provavelmente você não vai ficar nem bom nessa que você começou e não vai conseguir alcançar os outros num pós-edital de um outro. E aí você fica pulando de pós-edital em pós-edital e não fica com uma base legal, entende? Aí quando você decidir conciliar áreas ou conciliar concursos, tem alguns cuidados que você tem que tomar. Primeiro, a forma de cobrança, ainda que seja a mesma disciplina, a forma de cobrança pode ser diferente. Então, por exemplo, dentro da área fiscal mesmo, se você comparar uma prova de direito constitucional lá da Receita Federal com uma prova de direito constitucional do fisco estadual, você vai ver que tem uma diferença de enfoque. Por quê? A da Receita Federal acaba cobrando mais os casos federais mesmo, o presidente fez tal coisa, não sei o quê. Aí o estadual já vai cobrar, olha, o governador fez tal coisa e não sei o quê. Então, ele já tem um enfoque mais naquela esfera, entendeu? A cobrança vai ser diferente. Então, atente-se àquela parte. Aí, por exemplo, ainda no direito constitucional, entre a área fiscal e a área de controle, por exemplo. Na área de controle, ele vai cobrar muito mais as atribuições do TCU, as atribuições do Tribunal de Contas, a parte de controle mesmo e por aí vai, entende? Então, assim, quando você for migrar de áreas, faça muita questão naquele concurso que você vai prestar agora, para você ver essas nuances, porque elas são muito importantes. Outra coisa, por exemplo, direito administrativo, você pega lá na área de controle também, eles vão ficar cobrando licitações, né, as regras, não sei o que, entende? Eles tentam levar um pouco para o que vai ser realmente o trabalho da pessoa, então é importante você ter isso em mente. E aí, ainda comparando as duas áreas, que elas estão frescas na minha mente, né, por exemplo, contabilidade na área fiscal é mais complicado que contabilidade na área de controle, então exige mais cálculos, umas coisas assim mais aprofundadas. Então, se você estava estudando para a área de controle, estava bem em contabilidade, pega as questões da área fiscal para, tipo, dar uma podada, dar uma aprofundada e realmente ver se aquilo era suficiente, tá bom? É importante você notar essas diferenças. Então, a principal mensagem que eu queria falar era simplesmente essa. Começa com uma área fixa, fique bom nela e aí eu deixo. Aí eu deixo você olhar para o lado, ver uma outra área, ver um outro edital e observar as oportunidades que surgirem, tá bom? Mas nunca comece ou no meio do caminho já começa a pular de galho em galho, isso não leva a nada. Você, estudando para várias coisas, provavelmente fica em desvantagem frente àquele concorrente que está focado em um concurso só, entende? Então, assim, se você já está bem, então você também está na frente do concorrente, ainda que ele esteja focado num só, você já está bem, então você consegue ainda colocar umas disciplinas e competir com ele, entende? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Me conta aqui se vocês conciliam áreas, conciliam editais, como é que funciona nesse esquema, tá bom? Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e deixe
seu like também, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo.